Fala, comunidade do Printcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio onde eu, Robert Almeida e meu amigo e companheiro de programa Robson Xavier batemos papo com profissionais do mercado gráfico para conhecer um pouquinho mais da trajetória deles, está compartilhando aí com todos da comunidade. Hoje não será diferente, saberemos a trajetória aqui do Rafael e do Guilherme, mas é um pouquinho diferente, porque o Rafael e o Guilherme foram um dos ganhadores da promoção que fizemos nos alguns episódios anteriores com o seu Chusco. Eles acertaram o seu Chusco após algumas dicas ali, ficou muito fácil também, né? Cá entre nós, né? Mas eles acertaram, assim como outras pessoas. Um deles é o Thiago, que já participou aqui conosco, que é vendedor ali da Pima. Então o Thiago não está aqui conosco hoje. O Claudião, que é a impressora da Escala 7, a gente já estava organizando uma data para estar batendo um papo com ele, com a esposa dele, que também é gráfica, então deixamos para fazer um episódio à parte. E o Rafael, que mora em Sorocaba, tivemos um pouco de dificuldade de contato com ele para estar fazendo esse agendamento, está aqui batendo um papo online. Então, mas hoje presente está aqui o Rafael, da Cava Graf, e Guilherme, que é instrutor do Senai Barueri. Seja muito bem-vindo! Valeu, galera. Muito obrigado pelo espaço de vocês. É um prazer imenso estar aqui, né, para poder falar um pouquinho e explicar como que eu acertei aí para ganhar os livros aqui, que é de grande utilidade para mim, principalmente no Senai. Isso é ótimo. Também queria agradecer aí o espaço aí, os brindes ganhamos, né? Legal, os livros e a canequinha do Printcast, bacana. E agradecer o espaço aí e falar um pouco sobre a nossa trajetória aí no mercado gráfico aí. Muito bom, senhores. Só para não passar em branco para o pessoal entender, né? Nós demos os livros para todos que acertaram, e para o primeiro que acertou, ganhou a caneca, que foi o Rafael. O Guilherme, como é competitivo pra caramba, ele questionou: como assim? Eu Teve uma auditoria, né, de uma empresa alemã, que foi constatado que o Rafael ficou o primeiro a citar o nome do seu Xuxa, tá? Mas todos são ganhadores. Verdade. Muito legal isso, a participação deles. E, Robert, antes da gente começar, antes de você falar dos patrocinadores, pessoal, vocês estão assistindo a gente, curte aí o episódio, faz comentário, manda pergunta. Durante a estreia do episódio, fica aberto o chat online no canto direito, para quem está no computador, obviamente. Mas depois tem a área de comentários, vocês podem comentar, mandar perguntas que a gente encaminha para o Rafael e para o Guilherme e deixar sugestões. Fica à vontade, curtir, compartilhar, mandar para os amigos, beleza? Obrigado aí. É isso aí. Falar um pouquinho dos patrocinadores antes de iniciarmos aqui. Temos como patrocinadores a CEMIC, uma empresa de mais de 10 anos, mercado de tinta, portfólio completo, tinta convencional UV, segmento de offset, metalografia, flexografia, tinta escala, especiais, cartões, fluorescentes, metalizadas. A Croma Microencapsulado, uma empresa de quase 30 anos no mercado, atua no mercado aí diferenciado de tintas e vernizes especiais, como hidrocrômico, fotocrômico, glow in the dark, textura, glitter, enfim. E também faz aplicação para gráficas que não têm condições de aplicar esse tipo de vernizes. A Top Coat, que é uma empresa jovem, pouco mais de 2 anos no mercado, com um portfólio completo de vernizes, né? Brilho, alto brilho, fosco, ultrafosco, soft touch, priorizado, tanto na linha de base d'água quanto na linha de UV. E a Papyrus, que é a nossa mais recente patrocinadora, certo, Robson? É a empresa papeleira, completou recentemente 70 anos de história, deu uma baita festa aí para os clientes, né? E a Papyrus, ela está nos patrocinando com uma sala de Zoom, é isso mesmo. Até então nós gravávamos de forma gratuita pelo Zoom, onde muitas vezes dava o tempo ali de 40 minutos, tinha que esperar salvar no Drive, depois mandar outro link, aí demorava. E a Papyrus está nos proporcionando isso para a gente ter uma gravação aí contínua, sem interrupções, não importa se é 1 hora e pouco, e assim a gente conseguir fluir melhor o papo aqui. Então, muito obrigado, patrocinadores. Na descrição vai ter o contato de todos eles. De novo, reforçar, ao entrar em contato, menciona que viu o contato aqui no Podcast, para que todos eles possam enxergar valor aqui no nosso podcast, tá bom? Galera, vamos lá, Robson. Vamos em frente. Rafael e Guilherme, se vocês permitirem, a gente quer colocar, eu gostaria de colocar o contato de LinkedIn de vocês também na descrição do vídeo, se vocês tiverem, ou alguma outra rede, a gente colocar lá para o pessoal que quer entrar em contato
A gente percebeu, muita gente pergunta assim, pô, eu queria falar com tal pessoa. Ou como que eu faço para conversar com o cara? Então, é uma forma bacana de ir unindo todo mundo. E, para começar, eu queria saber como que cada um de vocês dois entrou na área gráfica. Foi influência de família? Foi de amigo? Foi aleatório? Como é que deu isso? Porque ninguém nasceu gráfico. Então, como é que foi o começo aí de vocês? Quem que começa? Vamos por ordem alfabética. Vai você, Guilherme. Então, no meu caso, eu acabei caindo um pouco de paraquedas na área gráfica, não tem ninguém da minha família que é do segmento. A minha vizinha de frente, ela é mãe de um coordenador lá do Senai da Moca. Aí ela falou com a minha mãe na época, falou, ó, quando o Guilherme fizer 15 anos, eu vou inscrever ele no Senai. E ela que ficava sempre falando isso. Aí quando eu cheguei nessa idade de 15 anos, ela falou com o filho dela, que é o coordenador, ele me inscreveu para eu fazer aquele curso de aprendizagem. Aí, em 2008, eu comecei no Senai, no curso de aprendizagem de impressão offset. Na época, eu tinha que trabalhar numa empresa de manhã, então eu ia na empresa chamada Dixie Toga, essa empresa até fechou lá na Dutra. Só que nessa empresa ela não tinha impressão offset. Ela era uma empresa de rotogravura e eu trabalhava no setor de corte e vinho. Então era meio que uma salada. Eu trabalhava no corte e vinho, numa empresa de rotogravura e fazia o curso de impressão offset no Senai. Então eu ia para a empresa de manhã, fazia o Senai à tarde e à noite eu ia para a escola, eu ainda fazia o ensino médio. Quando eu finalizei esse curso, aí eu comecei a fazer o curso técnico de impressão offset lá no Senai também. Aí foi na época que eu consegui entrar como estagiário na Heidelberg de impressão offset. Aí foi nessa época que eu conheci o Luiz Chusco, já até adiantando um pouquinho o assunto. Eu fiz o curso lá no Senai, então eu fiz esse 1 ano de estágio lá na Heidelberg, depois eu fui efetivado como instrutor de impressão. Fiz o curso técnico no Senai também, de 2 anos e meio na época, hoje é um pouquinho mais rápido esse curso. Depois que eu terminei esse curso técnico de impressão offset, eu comecei a fazer a faculdade lá no Senai também de tecnologia em produção gráfica, que era uma duração de 3 anos, então eu fiz a linha completa lá no Senai, né? O curso de aprendizagem, depois o curso técnico e depois a faculdade. Só que aí eu trabalhava na Heidelberg já no setor de máquinas usadas, que eu trabalhava mais especificamente em parte de reforma de máquina. Então eu trabalhava mais voltado na parte de manutenção mecânica, e eu tinha 3 cursos já focados bastante na área gráfica. Quando eu finalizei a faculdade, aí eu decidi fazer um outro curso de mecânica também para se especializar mais nessa área que eu já estava trabalhando. Aí eu fiz um outro curso técnico no Senai também, só que aí dessa vez foi lá no Senai do Taubaté, né, em frente ao Corinthians. Então, um outro curso técnico de manutenção mecânica, duração de 2 anos também. Foi quando eu finalizei esse curso em 2017. Eu trabalhava na Heidelberg ainda. Aí eu saí de lá e entrei no Senai, que foi quando abri um processo seletivo para dar aula no Senai de Barueri. Então eu entrei aqui no Senai para dar aula como instrutor de impressão offset, mas no Senai não tem mais essa especificação. Eu vou dar aula só da impressão offset. Aí então a gente tem que dar aula de processos gráficos. Então eu tive a oportunidade de começar a entrar em outras áreas. Então, além de impressão offset, eu dou aula de acabamento também, dou aula de ensaios em papéis e tintas, aula de PCP também, inclusive é a parte do livro que eu vou usar para fazer as aulas de custos e orçamento que eu dou aqui. Então, basicamente, essa daí é a minha trajetória. Então, desde 2017 eu estou aqui no Senai como instrutor de impressão. E é isso daí. Então, ao todo, eu entrei no segmento gráfico em 2008. Então, já faz aí 14 anos que eu estou no segmento. E eu fiz 4 cursos. Certo? Ô, Guilherme, Fala aí. 2 coisas eu vou perguntar aqui. Fazer um comentário e fazer 2 perguntas, né? O comentário é assim, né? Pô, você fez aí, você falou que fez 4 cursos, né? Eu não sei se foi na ordem cronológica exata que você falou, quando você foi para o departamento de máquinas seminovas ali e tal, mais parte mecânica, você foi lá e fez um curso de mecânica. Não sei se foi justamente nessa época. Foi isso aí. Isso mostra o quanto você, né, é interessado em aprender e se dedicar naquilo a qual na época tinha sido proposto. Tenho certeza que é assim até hoje, né? Eu acho que essa é uma característica de um profissional que busca, né? Tá sempre evoluindo, né? Você tá se aperfeiçoando, tá sendo uma esponja, né, literalmente, para você estar absorvendo informações e, obviamente, colocando em prática. Então, eu acho que isso é
é algo que se repete entre os profissionais, né, de alta performance. E as perguntas são o seguinte, cara. Primeiro, assim, como que é trabalhar na Heidelberg? Eu fiz essa pergunta para o Ronaldinho. Ronaldinho trabalhou na Heidelberg, né? Esteve aqui conosco já. E a Heidelberg, cara, eu quando era mais novo, né? Eu tinha vontade de trabalhar na Heidelberg. A Heidelberg, para mim, era uma... uma baita empresa, tal, porra, referência no segmento e tal. Cara, eu tinha essa vontade. A Heidelberg era como se fosse a menina dos olhos ali, de certeza de muitos profissionais. Então, como é que foi, sabe, você entrar na Heidelberg, trabalhar na Heidelberg? E a segunda pergunta, você falou que, né, instrutor do Senai, como que é, cara? Você ser, sabe, responsável ali, lógico, tem outros professores e tal, você tem seu grau de responsabilidade na formação desses novos profissionais, tá lidando, né, com uma galera que já está na área e está buscando ali um aperfeiçoamento, ou até mesmo uma galera que está ingressando na área, né? Como que é essa questão? Você sente essa responsabilidade? É gratificante? Certeza que sim, mas qual que é a sensação de você estar contribuindo com isso, cara? Olha, a Heidelberg é uma excelente empresa, né? E lá era um trabalho bem dinâmico, porque cada dia a gente fazia uma coisa diferente. Então, hoje eu estava aqui atendendo uma gráfica na capital, semana que vem você já estava viajando, fazendo um outro tipo de serviço. Então, não tinha aquela parte de rotina. Sempre, toda semana era um desafio novo. Você acaba conhecendo regiões novas, né? Então, acaba conhecendo culturas novas e bastante gente também no mercado, né? Então, até comentei com o Rafael que eu já tinha ido lá na Calagraf também, já tinha conhecido ele pessoalmente e tudo mais. Então, isso aí que é legal, porque você acaba não caindo numa rotina. É um trabalho dinâmico. Então, isso daí que é bacana. No caso, para trabalhar no Senai, eu trabalhava como instrutor na Heidelberg também e instrutor no Senai. Só que são duas coisas distintas. Porque na parte da Heidelberg, a gente acabava focando mais na parte técnica, né? Então, quando eu ia numa gráfica, eu ia explicar exatamente como que funciona o equipamento. Então, eu chegava e falava para ele, ó, para você montar a rolaria, você tem que apertar esse parafuso, fazer esse tipo de ajuste. Quando eu vou fazer isso daí no Senai, já muda um pouco por causa do público que tem no Senai. Tem também pessoas que já estão na área gráfica, só que tem aqueles alunos que são os novatos, né? Que eles não sabem nada. Então, você vai explicar desde a história da impressão offset, como que funciona. E por incrível que pareça, chega algumas horas que é até mais difícil você ensinar para um leigo. Chega algum momento que o leigo te faz uma pergunta tão simples que acaba ficando difícil para você responder essa pergunta assim. Mais difícil do que, às vezes, um impressor. Chega e te faz uma pergunta já específica, né? Se o impressor falar para você, eu tô com uma dúvida de qual que é a regulagem do rolo tal máquina. Então, você já é uma resposta curta, né? Específica, já vai lá e responde exatamente aquilo que o cara quer e já era. Aí, às vezes, um aluno leigo, ele chega e fala, professor, mas eu não entendi como que o papel passa na máquina. Aí, até você explicar que o papel ele é transferido por pinças, até ele entender esse jogo aí essa parte que é o desafio do Senai, né? Mas são dois ótimos lugares para se trabalhar. Então, são diferentes, mas parecidos. E só voltando um pouquinho na parte dos cursos que você falou, né? A ordem cronológica foi essa mesmo que eu falei, né? O último curso que eu fiz foi o de mecânica, que eu já trabalhava nessa parte de máquinas seminovas da Heidelberg. E ao total, eu não cheguei a comentar, mas foram tudo na sequência. Eu não parei um tempo para fazer outro curso. Então, sempre quando eu estava finalizando, sempre quando eu estava no último semestre de um dos cursos, eu já fazia o processo seletivo para entrar no outro. Aí, ao total, foram 9 anos e meio, direto, assim, fazendo curso no Senai. Aí, depois, eu fiz alguns outros cursos, mas cursos rápidos, né? Eu não fiz mais esses cursos de 2 anos. Aí, é tudo cursos por hora. Isso se repete, né, Rob? Esse padrão aí de buscar, É verdade. buscar conhecer. É verdade, muito bom. E você, Rafael, manda aí. Bom, eu caí de paraquedas, igual o Guilherme falou, também na área gráfica. Eu trabalhava numa empresa, essa empresa mudou e o conhecido acabou puxando eu para gráfica. Já tinha um amigo do meu irmão que trabalhava na Calagraf, trabalha lá até hoje. E a empresa era o mesmo dono. Essa empresa era aqui na Zona Norte, ela mudou para outra cidade. E nesse eu falei, putz, estou desempregado agora, né? Mas patrão bom a gente tem lá não deixou, né? Levou
Eu fui lá pro pessoal, treinar o pessoal na época. Depois eu comecei na gráfica, em 2008. Comecinho de 2008, fevereiro. Fui para a Calagraf, comecei lá no acabamento, no destaque. E fiquei pouco tempo lá no destaque, já comecei pro setor de impressão já, lavar chapa pro pessoal das máquinas. Faltava algum funcionário, já ia quebrar galho lá para ficar de segundo ajudante, e nisso. E nunca parando, sempre interessado, querendo aprender, e fui. Acho que depois de um ano e pouquinho, eu já estava fixo lá, cobrindo o pessoal, depois de um ano. Não estava só no destaque. O pessoal já deixou lá tipo de step na offset. Ó, faltou alguém, já coloca o Rafael lá, que ele vai cobrir o funcionário que faltar. E em 2010, começou a rodar a primeira XL lá na Calagraf, e eu já fiquei fixo direto na máquina já. Como segundo ajudante, trabalhei um tempo, fui gostando da coisa, né? Putz, a gente fica impressionado, né? Entra, vê o papel branquinho lá, sai bonitinho impresso, cheio de acabamento. E fui me interessando cada vez mais, aí entrei no curso técnico de Senai, fiz o técnico de impressão offset. Na época era o curso de 2 anos, já tinha mudado a grade do que o Guilherme fez, porque eu fiz, que ele fez os de 2 anos e meio. Eu fiz 2 anos de técnico. E não parei aí também, né? Dei um intervalinho, depois já fiz outros cursos de horas, de colorimetria, gerenciamento de cores, densitometria, manutenção de offset eu também fiz, de impressoras offset. E estou sempre em busca de conhecimento, até quando vai os técnicos lá na empresa, a gente suga o máximo de informação que a gente pode, né? E tô nessa aí. Aí nessa de segundo ajudante, fui para meio oficial e hoje eu tô como impressor lá na Calagraf. Já tô como impressor há um tempinho lá já, rodando máquina. E a tendência é só crescer, não parar nunca, né? Estamos na pegada aí. A gente gosta do que faz, né? E o seu Luiz eu conheci bem nessa época que chegou a primeira XL na Calagraf. Todo mundo era Roland na época lá, né? E aí começou e bastante instrutores lá, foi o Valdir, acho que foi o Rogério também, se eu não me engano, Rogério Aguiar. E o seu Luiz foi um dos que mais frequentou lá para ajudar a gente, seu Luiz e o Valdir. Aprendi muita coisa com o seu Luiz, muita, muita, muita mesmo, porque na época, mudança de equipamento de Roland para Heidelberg, tava todo mundo naquela tensão, né? Tentando entender o equipamento, era mais tecnológico o equipamento, né? Que a gente trabalha com as máquinas mais manual, não tinha tanta tecnologia como a XL. E graças ao São Luís eu dei uma evoluída boa lá. Tenho muito a agradecer a ele. O pouco que ele acha que me ensinou, mas foi muito para mim, né? Na época. E estamos aí lá na Calagraf ainda. Tem 2 XLs lá, uma CD. E lá a gente, que jogar, que tiver lá, a gente roda. Legal. Tanto a XL quanto a CD. Lá, qualquer máquina é máquina. Já pra cima. Bacana. É interessante você falar isso, Rafael, porque o seu Luiz, eu vi os comentários que ele fez, não sei se no Facebook, ou no Instagram, ou no próprio episódio no YouTube. Mas eu lembro dele comentar, e depois ele falou para nós, quando nós estivemos com ele, para entregar a plaquinha de 50 anos, Uhum. ele falou que lembrava de você, que conhecia, quer dizer, é, quem dá aula, o Guilherme sabe muito bem disso, quem dá aula, o bom aluno, o cara interessado e o cara que está afim, você percebe logo. O cara que vai virar, você percebe logo. É o cara que cola, é o cara que quer saber, é o cara que quer aprender. E essas pessoas, eles marcam na memória de quem está fazendo a instrução ou dando a aula. Então, certamente você foi um cara de destaque, porque ele lembrava muito bem, cara. E Foi. eu Nossa, eu fiquei. era praticamente a sombra dele. Mas É, colhi frutos bons disso, né, também. Tipo, comecei como segundo ajudante lá, hoje eu já sou impressor lá na Calagraf, né? Então, acho que eu tô seguindo um caminho bom aí. muito Com bom, cara. certeza.
E, Rafael, nós já comentamos aqui em outros episódios, né, o que diferencia um profissional, cara, é a vontade dele. É a vontade de crescer, de evoluir, né? Vamos pegar alguns exemplos aí, sei lá, futebol. Pô, tem cara talentosíssimo, mas o cara não tem vontade, o cara não tem, no caso da dica, lógico, tem aquele over-delivery, tipo o Romário. Super talentoso, mas dentro da área o bicho metia pro gol, né? Mas no fim da carreira o cara não queria treinar, mas era mais novo que se dedicava. Mas você pega na geração atual, às vezes um cara super talentoso, mas que se não dedica, ele não consegue evoluir. Ele é super talentoso, super talentoso. Só que muitas vezes não se destaca no time, não, sabe, não consegue fazer a diferença. Aí você paga um Messi, um Cristiano Ronaldo, que tá talentosíssimos também, mas os caras estão treinando todo dia, dedicação e tal. Meu, os caras vão mais longe. Então, eu acho que o Daniel, que é da Nitro, que participou aqui com a gente, né? Ele respondeu uma pergunta que foi enviada para ele sobre essas habilidades, né? Quais habilidades precisam ter. Se eu não me engano, não faz essa pergunta. As habilidades que precisam ter para atuar na área de vendas. A primeira coisa que ele falou é vontade. É você ter vontade. Isso se aplica para qualquer segmento, para qualquer Com função. certeza. Foi, cara, você entrou como segundo ajudante, você estudou pra caramba, fez cursos, assim como o Guilherme também fez cursos e tal. Hoje você é impressor e não é à toa. Não é que você é impressor que você está 10 anos, 12, 14 anos numa empresa. Você é impressor porque você estudou, porque você evoluiu, porque você se dedicou, porque você foi atrás, porque você aprendeu, enfim, você se mostrou interessado, Certeza. né? Então fica 10, 15 anos numa empresa, cara, não evolui, porque não tem essa vontade de aprender. Acha que já sabe tudo, não, é fechado para opiniões, é fechado para bater esse papo que essa oportunidade que você teve com o Chusco está conversando. Às vezes o cara acha que sabe tudo e fala, não vou ficar conversando com o cara, não. Enfim, né? Eu, só para não deixar passar em branco, acho que foi no episódio do Chusco que eu comentei que eu tive uma experiência com ele que me marcou. Na época eu não lembro o ano exatamente, tá? Mas era, sei lá, ano 99, 2000, por aí. Eu era o segundo ajudante no Atacano e tava manchando pra caraca, pô, não sabia porcaria nenhuma, né? Tava entrando na área e tal. Mas, meu, os impressores na época, encarregados, os caras já com bastante experiência, ninguém conseguia tirar aquela mancha, cara. E aí, do nada não, né? Chega o Chusco lá, né? Provavelmente alguém acionou, falou, meu, tá manchando aqui. Primeira vez que eu vi o Chusco na minha vida. Cara, o jeitinho dele ali. Falou, não, põe pra rodar. Pegou uma lanterninha, ficou olhando, e pra mim era tudo novo. Eu falei, mano, que o cara vai resolver com uma lanterna? Eu pensei, porra. Mas enfim. Aí tal, aí, cara, ele hoje, né, é óbvio, né? Mas pra mim na época não era. Ele perguntou, vocês estão usando calça calibrada? Um olhou pra cara do outro assim, eu falei, não. Esse é o problema, coloca a calça calibrada. Não, mas pô, não, coloca a calça calibrada. Aí colocou o calça calibrado, deu o torque adequado na blanqueta ali e tal. Cara, a mancha sumiu. Eu fiquei Nossa. assim, né? Boca aberta. Caraca, mano, o maluco da Heidelberg veio aqui, tirou um negócio aparentemente, né, tão óbvio, mas que não tava óbvio pra ninguém lá dentro, né? E ele me marcou, cara, eu nunca esqueci o Schuster. Depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de encontrar com o Schuster em feira e tal, e, cara, me marcou. Ia lá conversar com ele, contava essa história pra ele. Hoje tenho a oportunidade de ter mais contato, de conversar. Então, o seu Schuster, né, Rafael, você falou que pra ele foi pouco, mas pra você foi muito. É isso. Mesmo sendo um pouco no intervalo de tempo, é algo intenso. E quando é intenso, Foi. marca, mano. Porque é verdade, sabe que é de coração. É por isso que marcou. Enfim, Rafael, você já falou um pouquinho da história do Chusco. O Guilherme trabalhou lá, o Guilherme já tem bastante histórias aí para contar, algumas coisas de bastidores que possam ser faladas aqui, óbvio, né? Para contar. Então, Guilherme, conta um pouco para nós aí também da experiência de trabalhar com o Chusco. Se o Rafael lembrar de alguma outra depois, Rafael, fica à vontade para falar também, tá? Beleza. Bom, vou contar aquela história que eu contei para vocês aqui no Senai. Quando eu entrei na Heidelberg, eu era estagiário e ficava lá no setor da PMA, que era lá no Senai da Moca, né? Eu ficava só interno nesse primeiro ano de estágio. Aí logo que eu fui efetivado e eu fui começar a fazer a parte de visita em clientes, né, parte externa, aí no começo eu fui acompanhando os instrutores, né? Então, um dia eu ia com o Ronaldo, aí outro dia com o Valdir. Aí eu fui uma vez com o Chusco, né? Só que aí o pessoal mesmo falava, ele, ó, você vai conhecer o Luiz, e todo mundo contava a história dele. Aí me contaram uma história dele que tinha uma gráfica que a Heidelberg vendeu uma máquina e estava com um problema que essa máquina não passava papel. Então os caras não conseguiam passar papel de jeito nenhum nessa máquina. Então foi mecânico, olhou, viu se acertou o ponto da entrada, se estava fora. Foi eletrônico, olhou e nada. E os caras não conseguiam passar papel de jeito nenhum. E aí pediram pro Luiz lá ir olhar.
Na época, o cliente já estava reclamando bastante com a Heidelberg, ameaçando até de devolver a máquina, porque a máquina estava com defeito, ela não passava papel de jeito nenhum. Aí, quando o Luiz chegou lá na gráfica, ele pegou e falou, ó, passa papel aí para eu ver como funciona. Aí colocou para passar papel, parou a passagem de papel, ele olhou, contam que ele, na época, podia até fumar ainda dentro da gráfica, então ele fumava. Aí ele saiu, sem falar nada para ninguém, foi na rua, terminou de fumar o cigarro dele, jogou lá fora do tubo, voltou na máquina, começou a mexer lá na entrada, tem uns toquinhos de ajuste, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Aí ele pegou e falou, ó, passa papel aí de novo. Aí ligaram a passagem de papel, só que eles estavam tentando acertar a passagem e deixou ela bem lenta, assim, 6.000, 7.000 folhas por hora. Aí só que já conseguiu passar papel, né? Porque antes não estava conseguindo passar nada e começou já a passar papel a 6.000. Aí o Chusco perguntou, a máquina tá com problema? Aí os caras falaram, sei, né? Ele aumenta a velocidade aí para ver, então. Aí falou que o mecânico da Heidelberg aumentou a velocidade da máquina e ela já foi 15.000 direto. Aí o mecânico ficou bravo com os impressores. Ah, vocês não sabem nada. Vocês ficam enchendo o saco aí falando que a máquina tá com problema, vocês não sabem nada, que não sei o quê. Aí, beleza, contaram essa primeira história aí que ele resolveu direto. E tem uma outra história também que ele foi, inclusive foi uma das dicas, né, que eu acabei acertando, que ele fala, uma das dicas era que ele já trabalhou como expositor em feiras gráficas, né? E o Luiz, ele já foi para a Alemanha trabalhar lá na preparação da drupa, né? E na época que contaram essa história para mim foi quando a Heidelberg ela ia lançar o sistema All-Color, no sistema de molha. Então, quando montaram a máquina lá já nos stands e tudo mais, não estavam conseguindo acertar o sistema de molha, então a máquina estava manchando. Então foram os mecânicos lá da Alemanha mexendo, não conseguia acertar de jeito nenhum. O próprio pessoal do desenvolvimento também não conseguia acertar. Aí o Chusco estava lá e ele pediu falou que ele pediu para ver, né, a máquina. Falou, ó, deixa eu olhar aí, né, como que tá, tudo mais. Aí já os caras já estavam meio que feira perdida, né? Falou que já a Heidelberg já estava pensando num plano B, que ia ser um fiasco, porque tinha feito todo aquele marketing para apresentar o sistema novo do sistema All-Color e não funcionava. Então ele já estava pensando no plano B, o que ia fazer qual seria a desculpa para falar que não ia apresentar a máquina. Porque não dava certo de jeito nenhum. Aí o Luiz foi lá, começou a olhar a máquina, e ele não conhecia a máquina, né? Porque era um sistema novo, né? Aí ele foi olhando, começou a dar uns toquezinhos lá, acertou e resolveu o problema. Aí a máquina funcionou e deu tudo certo. Então, aí contam que o presidente da Heidelberg Mundial foi falar com ele e agradecer ele pessoalmente porque ele salvou a feira, salvou a Heidelberg naquele ano lá, porque ia ser um fiasco total. Aí, beleza. Aí, quando eu fui conhecer ele, né, eu já sabia dessas duas histórias que já tinham me contado. Então, eu fui trabalhar com ele numa gráfica lá na Zona Leste de São Paulo. Então, vou conhecer o cara aqui, já vou aprender bastante coisa com ele, né? Então, a gente foi fazer lá, foi dar instrução numa máquina, na época era uma SM52. Então, a gente foi acertando, era uma máquina usada. Então, ele ia falando para eu fazer as coisas, ó, faz isso daqui, aí eu ia acertando na máquina lá, tudo mais. Aí eu fui pegando um pouco de amizade com ele, né? Porque a gente trabalhou basicamente uma semana inteira. E eu tava querendo perguntar para ele dessas histórias que contaram, né? Aí eu esperei lá, acho que lá pro terceiro, quarto dia, eu falei, ó, vai ser agora que eu vou perguntar para ele. Aí eu falei, ô Luiz, conta para mim, fiquei sabendo aí de uma história que tinha uma gráfica que tava querendo devolver a máquina porque não passava papel. Aí você chegou lá, mexeu na máquina, foi para 15.000 por hora. Aí ele pegou e falou, não, pô, não tem nada a ver. Isso daí eu fui lá só conferir. É porque às vezes o pessoal fica nervoso, fica mexendo muito tempo na máquina. Mas é normal acontecer isso daí a gente sempre vai passar por isso. Aí eu pensei, caramba, né? Eu falei, e essa história que você foi trabalhar lá na Alemanha, que tava dando um problema no sistema de molha, que ia ser um fiasco a feira, que você foi e regulou e deu tudo certo, você salvou a Heidelberg. Aí ele, não, pô. Ele falou, quem resolveu foi os alemães. Quando resolveu, eu pedi para ver. Então eu só fui ver, só fui conferir depois, eu não resolvi nada, não. Aí eu peguei e falei, aí o povo fala demais aqui, não tem nada a ver. Aí ele pegou e falou para mim assim, ó, eu carrego uma frase comigo
que você que está começando agora vai ser bom para você. Aí ele pegou do bolso, assim, no bolso dele ele tinha um monte de cartãozinho de visita. Aí ele pegou e foi folheando esses cartões de visita e pegou um pedacinho de folha de caderno mesmo, rasgado, dobrado em uns 4, 5 pedaços. Aí ele pegou aquela folhinha de caderno, aí ele abriu assim, olhou e falou, ó, essa aqui que é a frase. E tava escrito a caneta assim mesmo, essa frase. Aí a frase dizia o seguinte: procure ser menos interessante e mais interessado pelas pessoas. Aí na hora que eu olhei a frase, eu falei, meu, a história desse cara é tudo verdade. Só que como vocês estão falando aí, ele é humildade em pessoa, né? Então ele não quer ficar se mostrando para ninguém. Ele é foda mesmo. Na parte de impressão, assim, ele é referência no nosso país, até fora do país. Então ele é referência absoluta para todo mundo. E pode ter certeza que pelo menos todo mundo que teve contato com ele pelo menos alguma vez aprendeu alguma coisa com ele. Principalmente na questão UV, porque é o domínio dele, né? E aí, o que ele falou isso daí para mim, não sei se ele lembra desse dia, provavelmente não, mas ele deve lembrar dessa frase que ele me mostrou. Ele me falou na época. É uma frase que eu carrego comigo e para você que está começando agora vai ser muito importante. E foi mesmo, porque eu nunca mais esqueci desse dia. E aí eu fico pensando mesmo, ó, você tem que procurar sempre se interessar mais pelas pessoas e não ficar querendo ser interessante, né? Então sempre colocar os pés no chão, que aí você consegue alçar voos mais longe, né? Então, basicamente, essa daí... Fala aí. O cara é uma lenda, né? Não, certeza. E ele é uma lenda e ele não se gaba por isso. Verdade. Se ninguém contar as histórias dele, ele não vai contar para ninguém. Então vai passar despercebido, né? Verdade. Seu Eu Luiz sei de muita Malandrinho. história do seu Luiz, mais de ouvir, assim, que no caso, convivência com ele, eu tive só mais na parte quando ele ia lá prestar serviço pra gente, né? Já tinha escutado essa que o Guilherme contou, que ele rodou a máquina lá na Drupa, que ele contou aqui no Printcast também. E outras histórias também que eu escutei. Eu ouvi muito o Ronaldo falando, né, que ele manjava muito de UV. Aprendi muito de UV com o Ronaldo. A gente tem uma máquina UV lá agora, né? Então, nesses últimos anos, eu venho trabalhando bastante com UV. Aprendi muito com o Ronaldo. O Ronaldo sempre falava, meu, seu Luiz é fera em UV, mano. Seu Luiz é o cara, manja muito de UV, manja muito. Aí eu falei, qualquer dia a gente tem uma oportunidade de pegar um treinamentozinho com ele, ou um conhecimento, ou quando se encontrar com ele de novo, vai ter um papo sobre o V aí. Que agora eu tô na pegada do V, né? Tô pesquisando, lendo artigo. É difícil a gente achar material para estudar aqui, né? Na internet e até no nacional. Às vezes vou pesquisar em alguns sites gringos, ou de outros ramos, outras áreas, para poder aplicar na minha área de impressão offset. Tanto entender um pouco de flexografia, que usa muito V, como que os materiais reagem na cura UV, tudo, para poder aplicar no meu segmento de impressão offset ali no meu dia a dia. Porque todos esses anos aí eu trabalhei com convencional. Então tem uns 3 anos, mais ou menos, que tem uma máquina UV lá. E aí, novidade de novo pra gente. Aí o Ronaldo foi trabalhar com a gente em 2018. Ficou 4 anos, né? Saiu agora, o mês passado, voltou para Heidelberg. Pude aprender muito com ele também. E espero aí num futuro próximo aí poder encontrar o seu Luiz para poder aprender mais um pouquinho com ele. Cara, ele tem tudo de UV. É impressionante. É A impressionante. casa dele é um museu, né? Mas ele é um museu, velho. Pra caramba. Nossa, eu vi, tem muita coisa ali, você fica fissurado. Eu gosto pra caramba também de impressão, nossa, adoro. Ele começa a te falar do UV, ele tem uma maquete, cara. Meu, é incrível. Você tem que falar com ele. Depois a gente dá um jeito de passar o contato dele para você. Beleza. Porque, nossa, vai ajudar demais. Nossa, agradeço de conseguir. Aí eu vou conseguir pegar mais informação ainda com ele. Eu só ia comentar que o padrão é o seguinte, o Rafael tá indo atrás, tá estudando, né? É Pra verdade. cima.
Ampliação. Às vezes assim. até Cara, você cai nos sites gringos aí da vida, aí tudo em inglês, aí comecei um curso de inglês recentemente também, né? Não comentei no começo, tem mais ou menos um mês, mas a gente vai traduzindo do nosso jeito. Comecei em inglês porque fiquei incomodado, né? Pô, não tem material aqui, tem material só na gringa, aí a gente vai pesquisando. É. Mesmo traduzindo, fica mal traduzido, e aí você sabe que tá mal traduzido, que você entende também do processo um pouco. Uhum. Aí eu me incomodei, comecei a fazer um curso de inglês também no mês passado. E estamos indo para cima aí para aprender cada vez mais. por mais que tenha bastante conteúdo na internet, os melhores conteúdos estão na gringa. Isso é fato. É. Então, o inglês Melhores. ajuda muito, né, quando você quer pesquisar alguma coisa mais a fundo, né? E só para finalizar aqui a parte das histórias do Schuster, né, antes da gente entrar nos brindes aí, eu não lembro quem contou, Ralf, eu não sei se você estava junto também, eu acho que foi, eu não lembro onde foi, mas enfim. Tinha um mecânico da Alemanha ali fazendo alguma coisa numa máquina aqui, cara, e ninguém, obviamente, falava alemão, o cara também não falava inglês, né? O seu Schuster estava presente, né? E a dificuldade era ferramentas, né? Ele ficava pedindo, ninguém entendia nada, demorava muito, ficava levantando essa, tal. O seu Chusco pegou alguns papéis, numerou de 1 a, sei lá, 20, vamos dizer assim, né? E colocou uma ferramenta em cada número no papel, né? E aí, de certa forma, eu tô falando com o alemão, ó, fala o número da ferramenta, né? O alemão falava, tipo, 5, já sabia que era a ferramenta 5. Ia lá e pegava para fazer, ou seja, otimizou bastante o tempo, né? Facilitou a comunicação de forma absurda. Então, eu costumo falar que a genialidade está na simplicidade. E foi algo extremamente simples, porém genial, né? Genial. Guys, sobre os brindes aí, né? O Rafael ainda ganhou uma caneca do Pitcast, a caneca valorizada, hein, bicho? Logo, logo vai estar valendo isso aí. Canequinha E aqui também, é pesado. os livros aí foram escritos pelo professor Flávio Botana e pelo professor Pires, né? Conta um pouquinho aí, já tinham lido, já tiveram acesso, já leram, estão planejando ler, enfim, como é que foi estar ganhando, como é que foi estar com esses livros aí? Conta um pouquinho para nós também. Então, eu recebi os 2 livros aqui, né? No caso do livro do Pires, que é esse daqui, ó, o que falo quando falo de estratégia de gestão. Eu já tinha ganhado dele, eu tinha feito um curso com ele na BTG sobre orçamento RKW, mapeamento de custo RKW, né? Então, esse daqui eu já tinha. O do professor Botana, eu não tinha ainda. No caso, inclusive no dia que vocês vieram me trazer o livro aqui, à noite eu daria aula de PCP, inclusive dessa parte de custos, né? Então, que eu falo sobre custos do orçamento, inclusive o RKW, que foi que eu aprendi na época da faculdade e desse curso que eu tinha feito depois. Então, eu dei uma olhadinha aqui no livro, né, do Pires, para ver a parte de RKW, para ver se tinha alguma coisa de diferente aqui e tudo mais. E na parte do livro do Botana também. Inclusive, eu até naquele mesmo dia, eu usei uma frase do livro do Botana, até deixei ela separada aqui, que na parte que ele fala sobre custos, né? Tem uma frase do livro que ele pega e fala que ó, o empresário gráfico hoje ganha mais dinheiro comprando do que vendendo. E é exatamente o que eu falo para os alunos na aula de custo, né? Que eu sempre fico falando para eles, a gente tem que tentar controlar ao máximo o nosso custo para conseguir fazer um orçamento o mais fiel possível, para a gente não perder. Se a gente fizer um orçamento muito mais alto ou muito mais baixo, a gente pode perder dinheiro do mesmo jeito. Se a gente fizer um orçamento abaixo do que a gente está gastando, a gente vai fazer trabalho no prejuízo. Né? E se a gente acabar cobrando um serviço muito mais alto, a gente perde para o concorrente. Então, os 2 livros vão ser bastante úteis para mim, né? No caso do livro do Pires, como eu já tinha, aí eu combinei com os meus alunos, que eu estou nessa unidade de custos, né? Então, o aluno que tirar a maior nota dessa unidade de orçamentos aí, eu vou dar o livro. Então, eu vou repassar o livro para outra pessoa. Não esse daqui, né? Esse daqui, como ele veio com a folha dedicatória, né? Eu vou ficar para mim. Aí o outro que não tem nada, então eu vou dar para um aluno aqui que tiver o melhor desempenho na prova. E o do caso do professor Botana, que esse aqui, ó, o Manual do Gestor de Indústria Gráfica, esse eu vou ficar para mim. Esse aqui eu não tenho, e eu também não terminei de ler ele ainda. Eu li só algumas partes. Vai ser muito legal conosco. Bom, eu ainda não comecei a leitura, mas pretendo começar logo. A chamada do livro aqui é bem interessante. Já deixa a gente curioso para saber o que tem aqui, né? De informação, né? Importante para a gente aprender cada vez mais. E a dedicatória
excelente aqui. Tanto do Pires quanto do Botana vão ser de grande proveito aqui para mim, grande uso. Eu vou aproveitar ao máximo esses livros aqui. Queria agradecer eles também pela dedicatória, né? Tanto o Botana quanto o Pires. Só conhecer pessoalmente, não conheço eles, mas já vi lá no Senai. Frequentei o Senai por alguns anos, né? Conheço eles de vista, né? Mas se algum dia encontrar eles de novo, quero agradecer eles também pela dedicatória aí. Mesmo sem conhecer a gente. Bacana, cara. Legal. Obrigado aí. Obrigado ao Printcast aí. Também. São dois profissionais no mesmo estilo do Chusco, né? Não tem como você encontrar eles sem aprender alguma coisa. Cada um na sua área, né? Verdade. São férias. Já passaram por aqui também, já bateram um papo conosco, né? E, Guilherme, só para fazer um comentário, né, do custo, né, cara? Eu costumo falar que o custo, ele é igual a unha em cabelo, você tem que cortar sempre, cara. É óbvio que é um corte inteligente, não é você cortar algo que prejudica o seu processo, prejudica a qualidade, não é isso. Muitas vezes é que eu ia negociar uma taxa no banco ali para diminuir, boleto que inicialmente você pagava 3 boletos, você aumentou o volume de boleto, negociar, de repente para 2, pensa em 1.000 boletos, você tem uma economia de R$1.000 só em boleto. Um plano de telefone, de internet, você sempre está buscando reduzir custos de forma inteligente, obviamente está afetando o seu processo. Você negociando uma forma de pagamento também para ganhar um desconto, né? É muito mais fácil você negociar na hora que vai sair o dinheiro de você do que você negociar na venda, né? Que hoje em dia os preços estão mais acirrados. Exato, cara. Só não pode cortar café. Quando o cara corta café, aí eu não respeito. Eu tenho a tendência a não respeitar quem corta café. Porque isso é uma porquice. A imundice que as pessoas fazem com custo. Quem for... Eu vou fazer uma merchanzinha aqui, tá? Quem for na Top Coach tem café, tá? Se quiser café com leite também tem. Tem até umas cápsulas nesse café, se quiser um cappuccino, quem quiser... Então, o dia que vocês forem lá, serão sempre... Vou lá então, hein? Opa! Eu preciso ir. Fazendo uma chamada aí já. Quando vocês vierem aqui no Senai, tem café eu gosto, também. hein? Legal. Gente, brigadão pelo tempo de vocês, pela participação, por esse papo, por dar essa oportunidade para a galera conhecer mais vocês, a história de cada um, assim como a história de muitas pessoas, né, no nosso segmento, entre outros. E esse é o propósito do Printcast, né, compartilhar histórias assim, porra, que dá vontade de realmente parar para ouvir, porque, cara, tem padrões de estudo, de dedicação, de força de vontade, enfim, é sempre uma aula. Então, assim, brigadão demais por estar compartilhando a trajetória de vocês aqui, tá? E só, Robson, dá um spoiler rapidinho aqui, que no começo você comentou aí das redes sociais, né? Vamos ver quais redes sociais aí, a gente divulga tanto o Rafael quanto o Guilherme, que as pessoas pedem e elas entram, né? A gente tem alguns testemunhos e, pô, fulano, cara, um cara de tal lugar entrou em contato comigo pelo Printcast, enfim. E isso vai gerar, vou dar já um spoiler aqui, né? O Gabriel, da Gráfica Central do Espírito Santo, ele entrou em contato com o Thiago, que se identificou, porque ele é vendedor, se identificou com o Thiago, foi um Printcast sobre vendas, né? E a gente foi conversando, isso vai gerar um conteúdo aí para o próximo mês temático sobre vendas, né? Então, por isso é interessante aí deixar as redes sociais, a galera que quiser entrar em contato com o Rafael, com o Guilherme, trocar ideia, fazer network, isso também é um dos propósitos do Printcast, fazer network entre a galera do nosso ecossistema. Por favor, pode entrar em contato com ele, eu tenho certeza que eles responderão. Gente, muito obrigado, tá bom, por terem participado. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pelos brindes também. Gente boa demais vocês. Muito, muito legal vocês aí. Legal. Obrigado, hein? Valeu, cara. Meninos, eu agradeço vocês também aí pela participação. E eu vou esperar o próximo sorteio, que eu vou ficar ligado lá para ficar em lugar e ganhar essa caneca aí. E mais rápido, né? Legal. Meninos, vocês agora estão carimbados na comunidade do Printcast. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigadão. Obrigado. Fiquei fã de vocês dois. Vocês são muito bacanas. Valeu. Valeu. Até mais. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau. Boa noite.